Muito bem, meus irmãos. Como já adiantei, nós vamos tratar hoje do objeto do culto e do sujeito do culto. Quando nós pensamos em objeto do culto, nós estamos falando sobre Deus. Deus é o objeto a quem cultuamos. Quando nós olhamos para as Escrituras, é preciso que nos ambientemos um pouco a respeito do que se trata esse assunto, do que a Bíblia revela a respeito de quem é Deus, mas também quem são esses falsos deuses que eram adorados também nas regiões vizinhas ao povo de Israel. Para isso, numa espécie de contraste, é importante lembrarmos que é bem verdade que os povos vizinhos, e até mesmo Abraão, quando foi chamado por Deus de Ur dos Caldeus, viviam em profunda idolatria. E é exatamente essa a definição de um culto falso. O culto falso é ter o objeto errado, um objeto falso de culto. É isso. Se pudéssemos resumir de maneira muito simples, um culto verdadeiro tem o objeto verdadeiro de culto, e um culto falso tem um objeto falso de culto. E é claro, o objeto falso de culto é um ídolo. O ídolo, portanto, é esse objeto ilegítimo de culto, onde não há nele dignidade para ser cultuado, mas a si mesmo ele o é. Você abrir comigo Deuteronômio capítulo 4, versículo 15 ao 19, nós vamos ter um resumo da idolatria que estava aos arredores do povo de Deus. No sistema religioso, em resumo, nós temos 5 tipos de religião, né? Que até mesmo há um certo desenvolvimento por parte da sociedade. Esse desenvolvimento não necessariamente significa um desenvolvimento para o melhor, mas nós poderíamos listar que as sociedades inicialmente eram animistas. O animismo é a adoração a seres ditos espirituais, mas que são os próprios animais, que são árvores, que são sol, lua, estrela. A própria entidade é aquilo. Então você adorar uma vaca, por exemplo, é uma característica de animismo. O politeísmo, que é você considerar que há uma pluralidade de deuses, e esses deuses estão em conformidade, em dignidade quase que a mesma. O enoteísmo, que é você considerar que existe uma pluralidade de deuses, no entanto, cada um desses deuses governa ou é patrono de uma região específica ou de uma característica específica da estrutura da sociedade. Por exemplo, pensar o deus da guerra, né? Hades. Pronto, isso é uma característica de enoteísmo. Você pensar na Iemanjá, a rainha das águas, a rainha dos mares, isso é uma característica de enoteísmo. É uma subdivisão, podemos dizer, de um politeísmo, né? Você tem o politeísmo, mas você tem esse enoteísmo. Tem o monoteísmo, o qual nós somos um dos grupos como cristãos, e por fim, aquilo que se considera hoje a religião mais evoluída, claro, nós não consideramos isso, que é o humanismo, que é uma espécie de negação de qualquer entidade, de qualquer divindade fora da nossa vida humana e terrena, né? Uma desconsideração, uma negação do sobrenatural. Veja o que diz Moisés aqui em Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 15. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma,
pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles, e des culto àqueles coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então aqui você tem uma boa descrição da idolatria que era da vizinhança ali do povo de Deus. Como é que é essa... antes mesmo de falar da natureza do ídolo, deixe-me dar um ponto interessante. Quando nós vemos em Êxodo 20 a proibição da parte de Deus de ter outros deuses e até mesmo de fazer imagem de escultura, essa proibição ela é única e exclusiva em todo o Oriente Próximo. Não havia nenhum outro país, nenhuma outra nação, melhor dizendo, que houvesse uma legislação que proibisse a adoração a outros deuses. Pelo contrário, havia uma noção, exatamente por causa do politeísmo, quanto mais você vai ver as sociedades passando a história, mais essa noção vinha de que você tem que ser abençoado por mais deuses. Então os irmãos vão lembrar, na pregação que eu fiz há 2 domingos atrás, se lembrarem, no primeiro capítulo de Esdras, eu mencionei o Edito de Ciro, onde ele ordena o retorno do povo de Jerusalém para, saindo da região da Babilônia, ali, região dos caldeus, a região da Pérsia, para agora voltar para Jerusalém, para reconstrução do templo. E os irmãos lembram que eu disse que muito provavelmente, apesar de nós não termos ali a descrição no texto bíblico das motivações de Ciro, você vai ter isso no cilindro de Ciro, que os objetivos dele eram objetivos ainda idólatras, pensando assim: eu quero ser abençoado também pelo Deus desse povo de Israel, assim como eu quero ser abençoado por outros deuses. Então havia essa noção de uma espécie de quanto mais deuses eu adoro, mais abençoado eu fico. Daqui a pouco eu pretendo ler uma oração idólatra e o sofrimento que era um coração de alguém que adora a muitos deuses e está tão preocupado na adoração a muitos deuses, considerando que há muitos deuses, que ele começa a adorar e a orar até mesmo pelo Deus que ele nem conhece, para ver se esse Deus também aplaca a sua ira. Mas observe, portanto, que a proibição por parte de Deus, por parte do Deus verdadeiro, de que somente Ele é Deus, e que não há outro Deus, e que não há ninguém digno de adoração a não ser Ele, essa exclusividade é alguma coisa que caracteriza especificamente a religião revelada por Deus a Israel. É algo muito específico. E isso, inclusive, é uma das características que nos aponta essa revelação como, de fato, alguma coisa que vem de além da nossa mente, de além da mente humana. Porque se havia um ambiente naturalmente envolto à idolatria e ao politeísmo, onde a concepção é: quanto mais deuses, mais abençoado você é, a noção de que não há outros deuses, somente um, ela é extremamente contracultural. Ela não é uma coisa natural do coração humano, o que aponta para a veracidade dessa revelação santa dada pelo próprio Deus. Mas como é que era produzido um ídolo? Qual era a natureza desse ídolo? Existia um procedimento litúrgico muito interessante que nos ajuda até mesmo a compreender a profundidade da idolatria. Então, primeiramente, um artesão específico era escolhido. Esse artesão, obviamente, deveria ser considerado ali entre os seus como de grande capacidade técnica, porque ele ia fazer alguma coisa que
seria perpetuado, que continuaria para além, inclusive, da sua vida. Ele era purificado, então ele entrava no templo do Deus que ele havia de elaborar, de construir. Ele entrava naquele templo, ele era purificado pelos sacerdotes cultuais, né, pelas pessoas que eram separadas para o culto daquele Deus. Depois, ali mesmo, ele passava a produzir um ídolo, uma imagem, a partir de algum material, madeira, ferro, ouro, prata, existiam pedra, vários materiais que ele poderia utilizar para fazer aquela imagem. Certamente as outras que já estavam no templo serviriam de molde, de exemplo, para que ele pudesse delinear, para ele pudesse desenvolver aquele ídolo que ele estava produzindo. A partir de então que ele terminasse isso, havia um lavar daquela imagem, que muitas vezes era feito no rio, onde se fazia ali um ritual que era chamado de abertura da boca do ídolo, também tratado como um nascimento daquela imagem. Por quê? Porque a partir daquele momento que aquela imagem era consagrada, que aquele ídolo era, que a sua boca era aberta, ele era nascido. Agora ele era uma entidade realmente viva entre o povo, de modo que ele come, ele fala, ele cheira, aquela imagem que agora foi construída. Inclusive é uma coisa interessante, possivelmente esse ritual de abertura da boca, havia uma relação com aquilo que as parteiras faziam quando uma criança nascia. Então esse lavar do bebê, de tirar da boca qualquer tipo de secreção que ainda permaneça, todo esse tipo de processo era feito à semelhança também com a própria imagem do ídolo. Depois que isso acontecia, era necessário que houvesse uma dissociação entre o artesão que fez a imagem e a própria imagem, porque era necessário, inclusive, que aquele que fez nunca mais dissesse que foi ele que fez. Então o que ele fazia? Um juramento ritualístico, dizendo que ele não fez aquela imagem, porque aquela imagem não poderia ser produzida por mãos humanas, ela tem que ser produzida por Deus, pelo próprio ídolo que ali criou. Ele está fazendo sua própria imagem, por isso que é real, por isso que é verdadeiro, porque é uma expressão encarnada, é uma encarnação daquele ídolo. Isso era tão radical no processo ritualístico, que nesse processo o artesão tinha suas mãos cortadas, para que ele nem mesmo pudesse dizer que é um artesão. O tamanho da dissociação que era fundamental entre aquele que fez o ídolo e o ídolo que foi produzido por ele. Por fim, o Deus que foi feito era finalmente trazido para um lugar específico do templo, uma espécie de Santo dos Santos, um lugar especial, e a partir de então ele receberia as oferendas e sacrifícios, comida, dinheiro e uma série de coisas que eram colocadas ali para aquele ídolo. Essa é a perspectiva idólatra, num sentido mais pela visão do próprio idólatra, né? A perspectiva do ídolo a partir da visão idólatra. Mas como é que a Bíblia olha para isso? O que a Bíblia diz a respeito desse culto falso, dessa idolatria? Os termos bíblicos são muito pesados, são muito duros. Deus, ele é muito radical contra a idolatria. Você vai ver, por exemplo, Deus dizendo, em primeiro lugar, que esses ídolos são obras de mãos humanas. Isso é um ataque direto à idolatria. Como eu disse a vocês, isso está na própria caracterização da idolatria, que não era feito por mãos humanas, ainda que fosse. Eram ilusões, era um lixo abominável. Veja como é radical o termo. Observe comigo aqui, Ezequiel, capítulo 6, versículo 4. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 6, versículo 4. Diz o texto assim, ficarão desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso.
arrojarei os vossos mortos à espada diante dos vossos ídolos. Como é que está aí na NTLH? Esse final aí. Qual o termo que está usado? É ídolo? Alguém pode me dizer aí? O que no versículo 4, finalzinho, o ídolo é o que? É ídolo que está escrito? Tá. Porque no original, no hebraico, você tem um termo aí, gilulim, que significa pelotas de estrume. Então, o que Deus está dizendo aqui é que esses ídolos são fezes. É o que Deus está falando diante do profeta. Então, perceba a terminologia dura e pesada com que Deus trata a idolatria. Os irmãos sabem, a idolatria era causa de morte em Israel. E não só isso, foi a causa do exílio, tanto de Israel, a nação do norte, quanto de Judá, nação do sul. A idolatria, portanto, era tratada de maneira extremamente radical por parte de Deus. E isso era fundamental, porque se você estava num ambiente onde a idolatria não só era algo comum, como era extremamente encorajada, era necessário que houvesse uma radicalidade para que isso não perpetuasse no povo de Deus. A idolatria está no coração do homem de modo profundo e desenvolve-se de modo extremamente criativo. Nós somos, como disse João Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. E essa fábrica de ídolos é extremamente criativa. Veja o Salmo de número 115. Aqui nós temos um contraste muito interessante entre Deus e Yahvé, o Deus verdadeiro. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o nome Yahvé, mas o Deus verdadeiro e o Deus falso, ou os deuses falsos. Salmo 115, versículo 4 e 8. Melhor, eu vou começar na verdade do versículo 1 mesmo, do verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Isso aqui é interessante. Por que que as nações vizinhas perguntam onde está Deus? Porque não há imagem. Se eles vivem numa idolatria que todos os deuses têm imagens, um Deus que não tem imagem não existe. Então eles perguntam, mas onde está o seu Deus? Cadê a imagem dele? Nosso Deus, versículo 3, no céu está nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Daí o contraste agora a partir do versículo 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Agora, o quanto é radical a idolatria. Versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. O que Deus está dizendo aqui, por meio desse salmo, é o seguinte: em primeiro lugar, Ele é o Deus sem imagem, Ele não precisa de imagem, não precisa de ser descrito, porque Ele é o Deus que está nos céus, o Deus Espírito. Agora, Deus não tem boca, mas fala. Deus não tem nariz, mas sente cheiro. Deus não tem mãos, mas pega. Deus não tem pé, mas Ele anda. Esses ídolos, têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Perceba o contraste radical entre o Deus verdadeiro e o Deus falso. E Deus diz: são semelhantes a estes, com boca e não falam, com olhos e não veem, aqueles que vivem em idolatria. Isso aqui é um juízo muito pesado da parte de Deus, que vai ser inclusive desenvolvido nos profetas e vai desembocar inclusive no Novo Testamento. Inclusive quando nós vemos Jesus falando sobre as parábolas,
é perguntado a ele: por que você fala em parábolas? Ele diz assim: para que aqueles que ouvem não entendam. Por que ele está dizendo isso? Porque esse povo vive em profunda idolatria, e só quando eles abandonam a idolatria que eles podem compreender as verdades que eu tenho dito aqui. E isso vai se desenvolver ainda mais quando nós vemos a Deus usando o dom de línguas estrangeiras, onde o povo, 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo faz referência à profecia em Isaías, dizendo que Deus, por boca de outros povos, quer dizer, por outras línguas, falaria, e nem assim eles entenderiam. A idolatria cega, a idolatria ensurdece, a idolatria emburrece, a idolatria faz com que a pessoa tenha a sua mente completamente cauterizada, ela impede o idólatra de compreender questões simples a respeito de Deus. Veja Romanos capítulo 1, a descrição que o apóstolo Paulo faz da idolatria. Capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aqui Deus está dizendo: eu me revelei, não existe ateu, todos percebem a divindade de Deus. O que eles fazem? Eles percebem a divindade de Deus e a pervertem. Aí vem o versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, quer dizer, sabendo quem é Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, você tem a descrição de idolatria exatamente como no Antigo Testamento. No entanto, observe bem, em nossos dias essa idolatria, ela é muito mais sutil. A não ser aqueles casos mais emblemáticos de pessoas realmente se curvando, e aqui eu me refiro obviamente ao Brasil, se curvando a imagens, né? Eu não sei se você já passou por lojas que vendem artigos esotéricos, que tem lá a pombagira, preto velho, Zé Pilintra, essas entidades que são a mistura das religiões afro com as religiões indígenas. Lembrando, só um adendo, um parêntese que talvez choque, segunda cadeira. Lembrando, meus irmãos, que isso não são demônios, tá certo? Quem fez associação dizendo que isso aí, esses ídolos, são demônios específicos com nome, RG e CPF, foi o movimento neopentecostal, especialmente o nome de duas pessoas, Neuza Itioca e Edir Macedo. Nenhum dos dois dignos de atenção. Então, com cuidado quando você quiser caracterizar isso aí meramente como demônio, diretamente. Na verdade, o que são isso aí? O que são esses deuses? Nada, é o que diz a Escritura. São falsos deuses. Agora, que demônios, que o diabo se utiliza disso para continuar a cegar pessoas, sem dúvida aí, são culto a demônios, mas não que isso são demônios específicos. Quero que você consiga perceber a diferença nisso, porque é importante até para a nossa cosmovisão espiritual a respeito das coisas. Mas voltando ao que eu dizia. Então não sei se você já passou por isso, isso é radical, isso é mais simbólico, mais emblemático, mas e os nossos ídolos do coração? Aqueles que são mais sutis, que estão mais enraizados, inclusive até com coisas boas. Quando nós idolatramos nosso cônjuge, quando nós idolatramos nossos filhos, quando idolatramos nosso trabalho, idolatramos poder, riquezas, sexo, prazer, até mesmo coisas lícitas que são distorcidas para que a gente torne isso ídolo. Porque é exatamente isso que é um ídolo.
é a transformação daquilo que não é digno em objeto de culto. É alguma coisa que pode ser adorada. Mas veja aqui, eu vou ler rapidamente a oração de um idólatra, uma oração antiga. Deixa eu ver aqui. Que mostra o sofrimento de um idólatra nos tempos aí, datado mais ou menos aí no século sétimo antes de Cristo. Então, 668, 633 aproximadamente. O título é Oração a Qualquer Deus. Que fúria do coração de meu Senhor, que a fúria do coração de meu Senhor se acalme diante de mim. Que o Deus que não é conhecido se acalme diante de mim. Que a deusa que não é conhecida se acalme diante de mim. Que o Deus que eu não conheço, que eu conheço e não conheço, se acalme diante de mim. Que a deusa que eu conheço e não conheço se acalme diante de mim. Que o coração de meu Deus se acalme diante de mim. Que o coração de minha deusa se acalme diante de mim. Que o meu Deus e deusa se acalme diante de mim. Que o Deus que ficou zangado comigo se acalme diante de mim. Que a deusa que ficou zangada comigo se acalme diante de mim. Minhas transgressões são muitas, grandes são os meus pecados. A transgressão que tenho cometido, na verdade, eu nem sei. O pecado que tenho cometido, na verdade, eu não sei. A coisa proibida que tenho comido, na verdade, eu não sei. O local proibido que pus meus pés, na verdade, eu não sei. O Senhor, na ira do seu coração, olhou para mim. O Deus, na fúria de seu coração, confrontou-me. Quando a deusa estava com raiva de mim, ela me fez ficar doente. O Deus a quem eu conheço ou não conheço, me oprimia. A deusa que eu conheço ou não conheço, me fez sofrer. Embora eu esteja constantemente à procura de ajuda, ninguém me leva a mão. Quando choro, eles não me vêm ao meu lado. Eu profiro lamentos, mas ninguém me ouve. Estou perturbado, estou sobrecarregado, não consigo ver. Ó meu Deus, misericordioso, dirijo-lhe a oração, incline-se para mim sempre. Beijo os pés de minha deusa, rastejo diante de ti. Até quando, ó minha deusa, a quem eu conheço ou não conheço, seu coração hostil permanecerá calmo? O homem é estúpido, ele não sabe nada. A humanidade, todos que existem, o que é que ela sabe? Se ela está a cometer pecado ou fazer o bem, ela ainda não sabe. Ó meu Senhor, não precipite seu servo ao chão. Ele está mergulhado nas águas de um pântano. Toma-o pela mão. O pecado que cometi, transforma em bondade. A transgressão que cometi, deixe o vento levar embora. Meus muitos crimes, retira-os como uma vestimenta. Ó meu Deus, minhas transgressões são 7 vezes 7. Remova as minhas transgressões. Remova minhas transgressões e eu cantarei seus louvores. Que o seu coração, como o coração de uma mãe, se acalme diante de mim. Como uma mãe verdadeira e um pai verdadeiro se acalme diante de mim. Perceba o sofrimento desse idólatra. Ele não sabe a quem está orando. Ele não sabe o que ele fez de mal. Ele só sabe que ele está padecendo. Ele não sabe de nada. Vocês perceberam bem, né? Ele diz assim, eu não sei de nada. Então é como alguém cego, tateando no escuro, tentando achar alguma coisa que possa salvar a ele. Por outro lado, meus irmãos, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus da igreja, o nosso Deus, Ele não é um Deus desconhecido. Ele é o Deus que se revela. E que se revelou de muitas maneiras para que pudéssemos conhecê-lo e adorá-lo, adorando da forma como Ele é. Ele é o objeto do nosso culto. Agora caminhando para quem é Deus de fato, daquilo que é revelado. Então vou fazer um resumo daquilo que a Escritura diz a respeito de Deus, o objeto do culto de Israel. Primeiro, os títulos e os nomes do Deus Israel. O nome mais comum nas Escrituras para Deus é Elohim. É um nome inclusive que está em músicas, você já deve ter ouvido. Elohim é uma palavra em hebraico no plural de Eloá. Então, nesse sentido, é um termo genérico, inclusive, para deuses também. Tanto para Deus verdadeiro, quanto para deuses. E é curioso que o Deus verdadeiro se apresente
como deuses. Em que sentido? Porque ele é tão majestoso que ele é o Deus que está acima dos deuses, digno de toda adoração. Então é plural majestático, né? Um plural de majestade. Quando você fala com alguém que tem muita dignidade, você usa até mesmo plural. Então, você tem um outro termo, outro termo muito conhecido até mesmo, nós temos nomes que são relacionados a isso. El era usado no panteão cananeu, era o deus principal do panteão dos deuses entre os cananeus, e Deus verdadeiro usou ou permitiu que o povo usasse esse termo El para também se referir a ele. Isso é até curioso. Em termos de missões, isso é um dado interessante quando você vai para povos que já tem o nome de um Deus, que tem o seu panteão, né? No seu panteão é o principal, e muitas vezes nós ficamos pensando assim, será que a gente deve utilizar esse nome, deve trazer um outro nome? No caso aqui dos cananeus, Deus permitiu que ele fosse chamado por El. Inclusive tem Kalel, que é o nome do super-homem. Você tem também Shaddai, que significa poderoso, ou aquele que nutre. Shaddai tem uma raiz para seio. Então, alguns entendem que a origem do termo Shaddai tem a ver com a mãe que nutre o seu filho. Então dá essa ideia daquele Deus que é poderoso, aquele que providencia e cuida, aquele que nutre o seu povo. Elion, ele é o Deus Altíssimo. Adonai, ele é Senhor. Melech, ele é Rei. Av, ele é Pai. E por fim, o nome mais importante, esses são alguns nomes, ainda tem outros, mas eu dei uma resumida. O nome mais importante de Deus na Bíblia é o nome que ele se revelou como o nome próprio dele, que é um tetragrama. Até pensei em trazer aqui para colocar para vocês, mas às vezes fica claro, vocês não entendem nada, não ia ajudar muito não. Mas basicamente a transliteração desse termo do hebraico para o português é YHWH. Esse é o nome que Deus se revelou ao seu povo, YHWH. Como na língua hebraica não há vogais, as vogais foram inseridas posteriormente, então você tinha a vocalização da palavra, mas não a escrita dessa vocalização. Então entenda, as pessoas sabiam o termo porque conheciam a palavra, mas não havia ali as vogais para que pudesse ser vocalizado. Por isso que hoje, e daqui a pouco eu explico melhor isso, nós não temos a pronúncia correta que era usada pelo antigo Israel para o nome de Deus. Nós não sabemos. O que acontece? Esse nome, deixa eu primeiro descrever um pouco, deixa eu falar sobre isso, depois eu volto para o que isso significa. Essa pronúncia foi perdida porque, especialmente os judeus, quando traduziram a Septuaginta, temendo quebrar o terceiro mandamento, não dizer o nome de Deus em vão, não dizer YHWH em vão. Então o que eles fizeram? Eles colocaram as vogais de Adonai no nome de Deus. Então eles fizeram uma junção de duas palavras para que a pronúncia não fosse correta. E qual é a pronúncia que fica quando você coloca as vogais de Adonai? Yehová ou Jeová. Então Jeová não é o nome de Deus. Yehová não é a pronúncia correta. Inclusive tem testemunho de Jeová aí, coitado, se vocês souberem disso vão ficar bem decepcionados. Esse termo é uma junção por causa do medo do povo de Israel de quebrar o terceiro mandamento entre a palavra hebraica Adonai e YHWH, Yod Rei Vav Rei. Então você tem aí a pronúncia que se aproxima hoje, os especialistas, ainda que não haja uma convicção desse nome, é Yahvé. Yahvé talvez era o termo mais próximo para a pronúncia, diante daquilo que eles estudam, baseado no que provavelmente significa que é melhor dizer, ele será, ele fará. É a terceira pessoa imperfeita do verbo ser.
Então, ele será ou ele fará. É o que significa literalmente essa palavra. Esse nome está em Êxodo 3,15, quando Moisés está diante de Deus e Deus aparece numa sarça, né, que está queimando ali e não consome. E Moisés diz: olha, eu vou lá falar com o teu povo, eu vou lá falar com eles, mas veja bem, quando eu chegar lá, que eu vou dizer que me enviou? Aí ele diz aqui: eu sou te enviou. Esse eu sou é a nossa tradução para o português para o Yod-Heh, Vav-Heh. Na realidade ali é o Senhor. Quando essa palavra aparece na ARA, na revista atualizada, eu não sei na NTLH, mas talvez seja a mesma coisa. Você vai encontrar a palavra Senhor no versalete. Então, para aqueles que não conhecem essa opção no Word, versalete é quando você fica com as letras todas em caixa alta, mas elas ficam um pouco menor. Então depois você pode consultar aí a sua Bíblia. Quando a palavra Senhor aparece em versalete, nessa expressão que eu estou dizendo, toda em caixa alta, um pouquinho menor, significa que o termo Yahvé, YHWH, apareceu. Esse é o nome pactual, é o nome pessoal de Deus, é o nome que Ele se revelou, dizendo assim: esse é o meu nome mesmo, que não há outro, aquele pelo qual devo ser chamado. Todos os outros que eu mencionei anteriormente são títulos. Então Ele é um Deus que se revela não só pelos títulos que Ele tem, pela sua glória, mas também pelo seu próprio nome. Então, na Septuaginta, você vai ter Kyrios. Lembrando aí, para quem não sabe o que é Septuaginta, é a tradução grega do Antigo Testamento. Então, ali por volta do 5º século, uma série de especialistas traduziu do hebraico para o grego o Antigo Testamento, isso naquele período ali de Alexandre o Grande, onde havia a biblioteca que foi depois destruída. Estou tentando lembrar o nome dela aqui, mas não estou conseguindo lembrar. Até está tentando ser reconstruída agora. Oi? Alguém sabe? Alexandria, Biblioteca de Alexandria, onde havia a ideia de que nós precisamos ter o conhecimento do mundo inteiro. Então foi solicitado que o Antigo Testamento fosse traduzido em grego e inclusive o texto em geral que é citado no Novo Testamento. A Bíblia que era lida no período neotestamentário, em geral, era a Septuaginta, era o texto grego do Antigo Testamento, não exatamente o texto hebraico. Um detalhe só para você saber, mas a palavra Kyrios, eu até mencionei isso domingo passado. Kyrios significa o que, gente? Quem sabe o que é Kyrios? Ninguém? Eu falei domingo passado, várias vezes. Senhor. Kyrios é Senhor. Então, no nosso texto português, seguiu-se a tradição de colocar Senhor quando aparece o nome de Deus. Por isso, ele está para além, ele se revelou além dos títulos. Ele disse: eu tenho amizade com você, você pode me chamar pelo nome. E qual é a natureza desse Deus de Israel? Porque Ele é digno de adoração. Nós cantamos aqui muitas coisas pelas quais Ele é digno de adoração. Ele é digno de adoração porque Ele é o Criador. Ele é exaltado em toda a criação. Nós cantamos bastante isso. Ele é exaltado, é verdade. Ele é exaltado por toda a criação, porque Ele é o Criador do cosmos. Ele é Criador de tudo que existe. Ele é digno de adoração porque não há uma molécula sequer, não há um átomo, uma partícula subatômica que exista que não foi Ele quem criou. Não há. Ele criou todas as coisas. Por isso Ele é adorado e exaltado como Criador, e é adorado e exaltado quando nós respeitamos e cuidamos da criação. Nós vamos ver isso em Gênesis. Inclusive tem um ministério que está nascendo agora, não sei se meninas vão falar hoje, elas não falaram comigo antes, que é o Recicla IPCC, que tem tudo a ver com adoração a Deus. Porque Deus é adorado quando nós conservamos, preservamos, mantemos aquilo que Ele criou, o cosmos, e nós temos falhado muito com isso.
Nós temos quebrado muito a lei do Senhor em relação a isso. Ele também é o agraciador. Ele é digno de oração porque ele derrama graça e misericórdia sobre aqueles que não merecem isso. Ele redimiu Israel, ele protegeu o seu povo, ele conduziu um pacto de amor e graça. Ele é o amigo que se revelou, ele é o juiz que julga e abençoa o mundo inteiro. Nós precisamos tomar cuidado quando falamos do objeto do culto, do Deus verdadeiro. Eu já mencionei isso semana passada, em achar que existe uma espécie de distinção entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, como se o Deus do Antigo Testamento fosse aquele mal que manda matar, terrível, juiz, enquanto que o do Antigo Testamento é aquele Deus bonzinho e tal. Não, o que nós temos na verdade, veja comigo aí, Êxodo 34, 6 e 7. Diz assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo. Isso é Moisés falando. Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então observe que Moisés escreve Deus como um ser misericordioso, agraciador, um ser compassivo, clemente, longânimo. Todas as descrições do mesmo Deus do Novo Testamento. Nós não podemos fazer nenhum tipo de distinção. E aqui esse Deus é tão maravilhoso. Observe bem. Ele é misericordioso, versículo 7, que guarda a misericórdia em quantas gerações? Quantas? 1000 gerações. E ele visita a iniquidade em quantas gerações? 3ª e 4ª. Estão vendo a desproporção aí? É proposital. Ele é muito mais misericordioso do que ele é um Deus que derrama ira. Ele é muito mais. Perceba que é quase 1000 vezes mais. Ele é um Deus muito misericordioso. Agora observe o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. João 1, 14. Vamos ver quem é esse Yahvé. Vamos ver quem é esse Deus que é revelado no Antigo Testamento. Capítulo 1, versículo 14. João 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Deus proibiu que se fizesse qualquer imagem dele, mas ele mesmo produziu uma imagem para adoração. Jesus. Ele é o Verbo encarnado. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é Yahvé. Jesus é o Deus do Antigo Testamento. Isso é muito importante para que a gente entenda que o Deus adorado no Antigo Testamento, a Trindade adorada no Antigo Testamento, ainda que não fosse revelado isso de maneira clara, é a mesma Trindade do Novo Testamento. E em especial, o Deus que se revela no Antigo Testamento, que fala com o seu povo, é o Deus que se revelou no Novo Testamento, chamado Jesus Cristo. Aí a gente nem precisa ficar tão preocupado como é que pronuncia YHWH, porque a gente tem agora um novo nome, que é acima de todo nome, exaltado entre as nações, Jesus Cristo. A gente tem esse nome aí. Se você quiser falar em grego, é Iesos Christos. Ou se você quiser falar em hebraico, é Yehoshua. Então você tem, ou Yeshua em aramaico. Então você tem aí todas as opções de línguas, pelo menos as que eu conheço, né?
Jesus, né? Só para falar que eu falei inglês. Então você tem aí um bom número de línguas para você pronunciar o nome do Deus verdadeiro, Jesus Cristo. É Ele é o Yahvé. Ele é o Deus que se revela. E nós encontramos expressões culticas no Antigo, no Novo Testamento, mas eu queria especialmente ver com vocês algumas questões ainda. Eu tinha o objetivo de falar sobre o sujeito do culto, mas eu acho que ele vai ficar só no objeto, pelo horário, pela andada da carruagem aqui. Então veja comigo aí, Êxodo 19, 24, nós temos o culto a Yahvé, o culto a Jesus, o culto ao Deus verdadeiro, de maneira assim maravilhosa, uma das demonstrações culticas mais interessantes em toda a Escritura. Êxodo capítulo 19, até o 24, a gente não vai ler esse texto todo, algumas porções. Diz assim: no terceiro mês, então capítulo 19, versículo 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Interessante, aqui você tem um caminho errado de Israel. Israel poderia ter ido para Canaã de forma muito mais objetiva e rápida. Ele deu voltas. Foi um tempo muito mais longo que era esperado, porque Deus conduziu para que eles chegassem ao Monte Sinai. Era importante isso, havia um simbolismo para que Deus fosse adorado no Monte Sinai. Subiu Moisés a Deus e do monte do Senhor, o Senhor o chamou e lhe disse, isso é importante, quem foi que chamou Moisés? Foi Moisés que convidou Deus para aparecer ou Deus convidou Moisés? Isso é importante. E assim, aí disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel, tendes visto o que fiz aos egípcios, como levei sob as asas de águia e vos cheguei a mim. Eu vos cheguei a mim. Observe, isso é muito importante. Quem está chegando diante do seu povo é Deus. Não é o povo que se chega diante de Deus, é Deus quem se achega diante do povo. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, até aqui, algumas coisas interessantes. Nós temos Deus se revelando de maneira pactual e graciosa. Ele diz, eu vos cheguei a mim. Vocês já foram libertos do Egito, vocês já estão diante de mim e eu falo com vocês. Eu redimi vocês e agora me achego diante de vós. Eu faço um pacto diante de vós, basta que vocês guardem essa aliança. É importante observar essa ordem cronológica, porque ela mostra que o que está sendo feito aqui não é um pacto mediado por obras. Deus está dizendo assim, olha, se vocês forem bem, se vocês fizerem o que é certo, eu chegarei até vocês. Se vocês me obedecerem, eu irei até vocês. Não é isso. O que ele disse foi, eu me achego a vocês. Eu faço vocês virem diante de mim. Agora obedeçam. Eu já os redimi. Então, essa ordem é importante porque primeiro Deus derrama a graça. Primeiro Deus redime. Então, Ele também requer do seu povo redimido que agora o obedeça, que agora caminhe com Ele. É muito interessante observarmos esses aspectos, porque Deus convoca Israel para adorá-lo, Deus é redentor gracioso, Deus chama o seu povo para um relacionamento, Deus chama a obediência, Deus chama Israel para representá-lo ao mundo. Vocês serão reino e sacerdotes e nação santa para toda a terra, porque ela é minha. Há aqui um aspecto, inclusive, missiológico, missionário de proclamação. Uma vez que vocês são meu povo, vocês me representam diante de toda a terra. Deus também se revela de maneira indescritível
gloriosa e santa. Veja, pule um pouquinho aí, versículo 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Os irmãos conseguem imaginar o que está acontecendo aqui? Que maravilha! Deus está presente no meio do seu povo. Um fogo consumidor surge, um tremor terrível aparece. É um monte que está tremendo. Os irmãos já viram um monte tremer? É um monte tremendo, meus irmãos. É uma coisa aterrorizadora. E um clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Deus está presente e fala com o seu povo. Olha que bênção, que culto maravilhoso. Isso aqui é um culto lindo, né, meus irmãos? Deus presente. Não tinha um que ficasse em pé diante de um Deus desse. Não tinha um que permanecesse impassível diante de um Deus maravilhoso que faz tremer o monte, que fala diante de trovão. Deve ser uma voz bem grave. E é por isso que Deus convida. Agora veja bem, diante de toda essa glória, de toda essa santidade, de toda essa beleza aterrorizante, olha que privilégio. Vamos lá para o capítulo 24. Você tem aqui várias recomendações, as leis. E no meio desse culto, Deus está ordenando o seu povo as leis que Ele mesmo revelou. Aí veja o versículo 9 a 11. Olha que privilégio. Capítulo 24, versículo 9 a 11. E subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, quer dizer, ele não derramou sua ira. O que eles fizeram? Olha só, porém, eles viram a Deus, e comeram e beberam diante de Deus. Que bênção, que privilégio, que glória. Eles estão diante do Deus, Criador dos céus e da terra, um Deus que tem os seus pés aqui como pedra de safira. A descrição aqui de Moisés, que viu, lembre-se que Moisés está escrevendo, ele viu isso aí. Ele viu a Deus, viu a sua glória. É claro, ele não viu Deus em toda a sua glória e majestade. Nenhum homem pode aguentar isso. Mas eles viram um relance. E diante disso, eles, de maneira graciosa, Deus permitiu que eles se achegassem a Ele. E eles puderam comer e beber diante de Deus. Comer e beber. Eu sou uma daquelas pessoas, eu não sei se você é assim. Eu não sei nem, inclusive, se isso é uma característica nordestina da minha parte. Mas eu sou daquelas pessoas que odeia comer sozinho. Eu estava no seminário lá em São Paulo, e às vezes um amigo meu chegava, eu estava estudando uma coisa assim, aí ia almoçar, um amigo meu chegava do almoço, eu falava assim, cara, vamos comigo de novo almoçar, eu pago uma Coca-Cola para você, eu pago a sobremesa, mas vai comigo almoçar, porque eu não quero comer sozinho. Porque comida tem a ver com comunhão. Essa é uma refeição que eles fizeram diante de Deus, em comunhão diante de Deus. Aqui nós temos, inclusive, eu nem li essa parte que antecede a entrada deles diante de Deus, onde Moisés joga sangue no povo para a consagração, o sangue da aliança, inclusive, fazendo uma associação clara à ceia do Senhor. Por isso que nós temos o privilégio de, quando ceiamos, estamos comendo diante de Deus. É uma refeição santa de comunhão com o Senhor. É um privilégio que Deus nos concede, assim como concedeu a esses homens, vendo o próprio Deus. O Salmo número 95 fala também sobre adoração a Deus.
a esse Deus que estamos mostrando aqui, estamos falando dele. Tem mais algumas coisas que vale a pena tratar. O Salmo 95 é um salmo de convite à adoração ao Senhor. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com os salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Então aqui nós temos um convite à adoração e uma descrição do porquê adorar esse Deus. Nós temos o Deus que é supremo. O versículo 3 mostra que ele é soberano, supremo, um rei que está acima de todos os deuses. Ele é o Deus supremo, supremacia sobre o cosmos. Mas que mesmo diante dessa glória e majestade e soberania, ele se relaciona com o seu povo. Ele é o nosso Deus, ele é o Deus pessoal. Ele é um Deus que você pode ter como seu. E não só isso, ele é pastor do seu povo. Aqui pode inclusive ter uma associação ao Salmo de número 23. Ele também é aquele que cuida do seu povo. Meus irmãos, essas descrições a respeito daquele a quem nós temos como objeto do culto, tudo isso deve nos motivar ainda mais a cultuar a Deus. Deve nos deixar muito claro quem é o Deus que adoramos. Eu não falei muito do Novo Testamento, então eu queria agora tratar algumas questões neotestamentárias para a gente encerrar essa manhã. Eu vou ficar devendo a partir do sujeito do culto para o domingo que vem, preciso ser mais rápido. No Novo Testamento, nós temos a descrição mais clara da adoração trinitária, em especial a adoração a Deus Pai e Deus Filho. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso, como objetos do culto cristão. Nós vamos encontrar isso especialmente nas chamadas doxologias. Doxologias, a palavra doxologia é a junção de duas palavras gregas, doxa, que significa glória, e logos, que significa palavra. Então, é uma palavra de louvor, uma palavra de glorificação. Você vai encontrar doxologias aos montes, por exemplo, Lucas, capítulo 1, 68, nós temos uma doxologia belíssima, que tradicionalmente virou um hino, até tem várias formas que foram cantadas na história da igreja, que é o hino de Zacarias, que é o Benedictus. Lucas capítulo 1, a partir do 68. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, referindo-se aqui a Jesus, que acabara de nascer, estava sendo aqui circuncidado, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás, estou fazendo uma confusão, João Batista aqui ele está se referindo a João Batista. Serás profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Então o Senhor aqui, Kyrios, lembrando, está fazendo associação a Jesus, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos pés pelo caminho da paz. Então aqui está Zacarias,
falando a respeito de João Batista e, consequentemente, adorando a Deus. Você vai ter outra doxologia famosa, essa bem trinitária, e muito conhecida porque nós falamos ela todo culto. 2 Coríntios, capítulo 13. Na verdade, não. Antes de falar essa, eu quero falar uma coisa. 2 Coríntios também, capítulo 1, 3. Dito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Então você tem aqui a adoração a Deus Pai. Você tem a adoração também a Deus Filho. Talvez uma das mais belas adorações a Deus Filho você vai encontrar em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11 a 13. Então, Apocalipse, inclusive Apocalipse, você tem descrições de adoração mais belas uma das mais belas que nós encontramos nas Escrituras, mas elas são mais no céu, né? São adorações nos céus. A adoração terrena você vai ter menos frequência, como aquela que eu mencionei há pouco, Êxodo 19 a 24. Então, capítulo 5, versículo 11 a 13, diz assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares e milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então aqui você tem a adoração ao Filho, a Deus Filho, sendo adorado pela igreja, sendo adorado pela criação, sendo adorado pelos anjos, por todos. Como eu já mencionei, Jesus é Deus, Jesus é Yahvé, Jesus é a quem se refere. Nós vamos encontrar, por exemplo, Isaías 43, Mateus 3,3 é um paralelo. Isso é bem interessante para aqueles que não consideram Jesus como Deus. É um paralelo curioso, porque Isaías 43 fala da voz do que clama no deserto. E ali, João Batista é a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Essas veredas do Senhor, aqui de Mateus 3,3, é o Senhor Yahvé, lá de Isaías 43. Então lá você tem o nome especial de Deus, e no Novo Testamento você tem referindo-se a Jesus Cristo como o Senhor. Agora eu não falei do Espírito Santo, vocês perceberam? Deus Pai e Deus Filho. E onde está o Espírito Santo nessa história toda? É curioso, tem já uma coisa interessante. Você não vai encontrar nenhum texto atribuindo a adoração ao Espírito Santo diretamente nas Escrituras. Você não tem nenhum texto que diz assim: eles adoraram ao Espírito Santo. O que isso significa? Será que o Espírito Santo não é digno de adoração? Certamente ele é digno de adoração, porque ele é Deus. E por ser Deus, né, fazer parte da Trindade, ele é digno de adoração. No entanto, nós encontramos uma ênfase distinta com relação ao Espírito Santo, quando fala que o culto, ele é no ou pelo Espírito Santo. Veja Filipenses capítulo 3, versículo 3. Filipenses 3:3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a adoração a Deus é no Espírito Santo, é pelo Espírito Santo, é através dele. Aí sim agora, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, diz o quê? Esse é o texto que eu queria mencionar antes. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, a koinonia do Espírito Santo seja com todos vós. Então é o Espírito Santo quem concede que o povo esteja em comunhão,
É o Espírito Santo quem concede que o povo esteja presente diante de Deus. É o Espírito Santo que leva o povo de Deus diante do trono da graça. É o Espírito Santo que concede que nós sejamos transformados para que estejamos dignos perante o Deus a quem adoramos. E, portanto, por meio dele é que nós temos verdadeira adoração. Como disse Jesus, os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, pelo Espírito, tanto de maneira espiritual, como também através do Espírito Santo. O autor aqui diz assim: no verdadeiro culto, as pessoas da Trindade não podem ser trocadas sem mudar o significado de suas obras. De maneira geral, o Espírito Santo funciona como Paráclito, o Consolador, enviado pelo Pai no nome de Cristo. Ele é, de fato, o agente por meio do qual a vontade de Deus é realizada na terra. Mas o Novo Testamento nunca sugere que o Espírito Santo busca atenção para si mesmo ou busca adoração do povo de Deus. Então aqui, para algumas, eu vou falar de duas músicas que são conhecidas, porque muitas vezes a gente se perde nisso aí. A primeira música é uma recente. Eu não conhecia, alguém mandou para mim um tempo atrás, até para cantar numa igreja que eu estava pastoreando, que é chamada de Santo Espírito. Ela já foi cantada por muita gente, acho que Baruch já cantou e tal. Aqui é mais ou menos assim: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Eu não sei o resto da letra, não. O primeiro problema está nessa: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Qual o problema? Vocês que acabaram de ver a exposição, qual o problema de você dizer que o Espírito Santo é bem-vindo aqui? Porque nós somos bem-vindos diante dele. Nós não somos aqueles que estão trazendo o Espírito Santo para... Nós estamos diante dele. É o contrário. É Deus quem diz: vocês são bem-vindos aqui. É Ele quem diz: vocês podem adentrar. E o problema lá pelas tantas também é uma confusão da Trindade, quando ele fala que o Espírito Santo é o Senhor. Quando que o Senhor, no Novo Testamento, quem é? Jesus. Então, você tem essa confusão trinitária na música, e ainda tem o problema aí de uma confusão realmente teológica dentro do que o texto diz. E tem mais. É só para você dizer assim: não, você pastor quer bater nas músicas contemporâneas. Então, vou bater na música mais antiguinha, do Vencedores por Cristo. Até estava ouvindo enquanto vinha para cá. A música diz assim: enche-me, Espírito, mas que cheio quero estar. Qual o problema? Nós lemos esse texto no começo da nossa reunião hoje. É que o texto não está dizendo que é o Espírito Santo quem nos enche. Está dizendo que o Espírito Santo é o Espírito Santo, é o conteúdo, é o elemento pelo qual nós somos cheios. Enchei-vos do Espírito Santo. Então aí você tem um outro tipo de problema, porque quem envia o Espírito Santo, como eu acabei de ler, é o próprio Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. É Jesus quem envia. Lembra Pentecostes? Jesus disse que quem iria capacitar o seu povo? Ele subiria aos céus para enviar o Consolador. Ele é quem nos enche, e o Espírito Santo é pelo qual aquilo que nós somos cheios ou preenchidos. Então, são problemas do culto contemporâneo, né? Estou falando de por Cristo, é um culto contemporâneo ainda, viu, meus irmãos? Culto antigo tem que ter pelo menos uns 300 anos. O culto a Deus deve ser centralizado na pessoa de Jesus Cristo. Essa novidade de trazer o Espírito Santo, como mencionei agora, como centro do culto, de ter um momento, eu lembro, nos meus tempos de pentecostal, eu lembro que era muito falado assim: o Espírito Santo foi negligenciado por muitos anos na história da igreja, mas agora é o tempo em que o Espírito Santo deve ser adorado. Isso é uma confusão enorme, só precisa ler a Bíblia, mas não lê, né? Então, é preciso que nós observemos que não há negligência da história da igreja. As Escrituras apontam as funções específicas das pessoas da Trindade no culto. Isso, por exemplo, ajuda a gente a ver a oração do Pai Nosso. A quem está direcionada a oração do Pai Nosso? A quem?
ao Pai, por meio de quem? Ou pelo nome de quem? E quem é que concede que nós possamos orar verdadeiramente? Com gemidos inexprimíveis, inclusive. O Espírito Santo. Então são 3 pessoas da Trindade servindo e funcionando na oração, assim como também na adoração. Assim como também no culto a Deus, nós precisamos ser bíblicos nisso. Nós não podemos dar ênfases não bíblicas no culto. Lembra que a gente conversou sobre isso? O culto é como Deus quer. É como Ele já prescreveu. Então precisamos tomar cuidado com aquilo que cantamos, a forma como pensamos e adoramos. Somos trinitários quando reconhecemos a presença e as funções de todas as 3 pessoas da Trindade no batismo, na bênção apostólica, na oração, na adoração como um todo. Mas o verdadeiro culto é sim cristocêntrico. Nós vemos Apocalipse capítulo 5. Nós lemos agora o Cordeiro que é digno de adoração. O Cordeiro que teve o nome acima de todos os nomes. De modo que as 3 pessoas adoradas em Cristo, executor da obra da criação e da redenção. Você vai ver essa mesma ênfase em Efésios capítulo 1, quando fala que Deus Pai predestinou, que Deus Filho redimiu, que o Espírito Santo sela, mas com um refrão que é repetido 3 vezes, para louvor da sua glória, da glória de Cristo. Então que Cristo seja exaltado sobre nós. O culto que prestamos é um culto que tem Cristo como centro, o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. O culto que prestamos é o culto ao Deus verdadeiro. Não temos ídolos, só há um Deus a quem adoramos verdadeiramente, e adoramos Ele por meio de Jesus Cristo, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Deus seja louvado entre nós por isso, meus irmãos. Ele é o Amém, é o que diz em Apocalipse. Ele é o Amém. A palavra Amém, que é uma palavra em hebraico, é a ideia de certeza, de verdade, que tem origem com emuná, que é uma palavra para verdade. Ele é aquilo que atesta a veracidade de todas as coisas. E é por isso, vou dar um puxão de orelha, questões terminológicas. É por isso que Amém nunca é uma pergunta. A gente não faz assim, amém, meus irmãos? Não. Amém. Porque é uma convicção. Amém. E quando nós dizemos o amém, nós estamos dizendo que Ele de fato é o Deus verdadeiro. Ele é a verdade. E não há outro Deus para ser adorado. Amém. Perguntas? Quem quiser pode fazer agora. Eu estou achando que o pessoal fica meio constrangido de fazer perguntas, porque tem muita gente olhando, né? Meus irmãos, fiquem à vontade para fazer perguntas, por favor. Ninguém tem nenhuma perguntinha? Só para me alegrar. Eu gosto muito de perguntas. Eu fico achando que ninguém está entendendo. Fale, meu irmão. Fale bem alto, porque eu não posso ir até aí, que eu estou sem microfone, sem fio. Isso. Isso. O erro, o problema. É exatamente o que você acabou de falar. É exatamente esse é o problema. É exatamente esse o problema. Por quê? Porque calma. O problema é exatamente esse. É porque no texto, quem está enchendo é Jesus. O Espírito Santo é o elemento pelo qual nós somos cheios. Não, o problema é só a questão da pessoa da Trindade a qual está se referindo. Enche-me, Espírito.
para corrigir seria simples, né? Enche-me do Espírito. Então, sim, mais que cheio, eu quero estar. Eu, inclusive, quando eu cantava lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, eu coloquei esse do aí, que dá essa ideia. Nós somos cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem conduz tudo isso. É bem verdade. Mas é que o texto que ele está citando é um texto que aponta para a obra de Jesus enchendo-nos do Espírito Santo, que é o que diz o texto, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Ali você tem o imperativo passivo, que é uma coisa curiosa para a nossa língua portuguesa, mas que no grego existe, que é uma ordem que não necessariamente é feita por você, mas a qual você está passivo, ainda que seja uma ordem. A mesma coisa acontece em Romanos capítulo 12, quando diz transformai-vos pela renovação. É um imperativo, né? Uma ordem, mas ali é um passivo. Como é que uma ordem pode ser passiva, né? A ideia de que é como assim, deixai ser transformado, ou deixai ser cheio. Essa a ideia, ainda que deixar fica parecendo que como se Deus pudesse ser impedido por nós, mas é a noção de que nós estamos sendo cheios dele, e isso é uma ordenança ainda, é uma cooperação entre a obra soberana de Deus e também a nossa obra humana. Mas entende que é só uma confusão das pessoas da Trindade naquela obra específica. O Espírito Santo é soberano, ele é Deus e ele age nisso. A gente pode inclusive orar a Trindade Santa, mas lembrando que como Jesus nos ensinou, é orar ao Pai, em nome de Jesus, através do Espírito Santo. A quem... Isso. Diga. Não. A Trindade Santa, ela é ontologicamente sem hierarquia. O que significa? Que no seu ser, enquanto essência, não há mais poder ao Pai, ou ao Filho, ou ao Espírito Santo. Os três são iguais em divindade, em glória, em poder, em atributos, todos são iguais. No entanto, na chamada economia da Trindade, em como eles voluntariamente, soberanamente, decidiram se revelar na obra da criação e na obra da redenção, nós vemos uma submissão, especialmente na redenção, uma submissão do Filho diante do Pai, porque ele fala assim, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E o Espírito Santo submisso ao Pai e ao Filho, porque ele é enviado por eles. Então você tem na obra, na função deles, isso não, de modo algum, diminui cada um deles como ser. Inclusive, a analogia a essa questão é o relacionamento marital. A mulher é submissa ao marido, o marido é líder, mas a mulher não é menor por causa disso. Porque senão Jesus seria menor por causa da submissão que ele fez ao Pai. Então não é o caso. Mais alguma pergunta? Espero que os irmãos tenham entendido bem, tudo foi dito. Eu fico meio preocupado quando não tem perguntas. Ou o povo entendeu tudo, ou nada. Então, agradeço ao irmão que me encoraja com duas perguntas. Ninguém mais quer fazer? Então vamos orar. Bondoso Deus, obrigado pelo tempo que aqui tivemos, pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos dá de aprender mais a Tua Palavra, de ver aquilo que o Senhor revelou a nós e sermos ensinados por Ti. Que possamos Te cultuar melhor, porque conhecendo melhor a Ti, podemos Te adorar melhor, Senhor. Que hoje à noite, enquanto também nos preparamos durante o dia para Te adorar em comunidade, Te adorar, Senhor, no Teu culto solene, nós possamos estar conscientes de quem adoramos, quem é o objeto da nossa adoração. O Deus Santo, justo, amoroso, maravilhoso, glorioso, a quem todos nós somos chamados a adorar. Por isso, nós Te louvamos e bendizemos pelo privilégio do convite à adoração que o Senhor nos dá, de virmos hoje à noite, Senhor, porque o Senhor nos chama, porque o Senhor convoca o Seu povo e permite que nos acheguemos diante de Ti pela graça. Concede-nos descanso durante a tarde, para que possamos também
ter nosso dia guardado, santificado e separado como o Senhor requer, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.